Olá pessoal, tudo bem? O canal Inteligente está no ar. Essa é a quinta aula do nosso curso de redação. Um vídeo extra que eu havia prometido na última aula. Nós vamos dar uma pausa nas aulas de introdução para falar sobre algo importante e que eu acho interessante explicar numa aula separada para que vocês entendam o objetivo do texto. E essa vai ser uma aula prática. Na aula passada eu falei, tem dever de casa e a gente vai praticar isso na próxima aula, certo? Eu explico melhor no final, mas vamos assistir o conteúdo dessa aula. Eu parei exatamente na palavra ideia. Porque vejam só, quando um tema de redação é proposto, você precisa ter consciência do que você vai falar sobre aquele assunto. Então, para tudo. Antes de você pensar em introdução, antes de você pensar em desenvolvimento e conclusão, antes de você pensar em argumentos, você tem que pensar o que você quer dizer sobre aquele assunto. Veja só, expresse o seu pensamento. Isso é extremamente importante. A aula de hoje é sobre isso, expressão de pensamento. Como assim, professora? Vamos lá. O tema da aula passada foi a importância da inclusão da pessoa com deficiência. E aí eu te faço a pergunta, que é a mesma pergunta da primeira aula. O que você pode me dizer? O que você quer me dizer? O que você sabe me dizer sobre a inclusão da pessoa com deficiência? Porque eu sei que o seu texto vai ter que falar sobre a inclusão da pessoa com deficiência, não é? Óbvio, é o assunto. Mas eu quero saber o que você pensa sobre isso. Entende? E o vídeo de hoje é para fazer vocês desenvolverem o pensamento de vocês em relação a isso. Vamos lá! Nós temos uma ideia. Nós temos um assunto, que é a inclusão da pessoa com deficiência, certo? Aqui, ó. Só que, esse aqui eu sei, deixa eu falar sobre isso. Mas o que você pensa sobre o assunto? Como é que eu destrincho isso? E aí vem a parte mais importante do seu texto, gente. É sério. É a essência do seu texto. Professora, a minha ideia pode ser a minha tese? Claro que pode ser a sua tese. Mas não pense em tese agora. Tá? Antes de você transformar a sua ideia na sua tese, primeiro você tem que ter a sua ideia. Então, o que você pensa sobre inclusão da pessoa com deficiência? Quais são esses problemas? Tá? Diz pra mim. A atividade de hoje é diz pra mim o que você pensa sobre a inclusão da pessoa com deficiência. E a atividade vai girar em torno de quê? A produção de um pequeno texto de até 3 linhas sobre isso. Simples. Mas vamos lá, deixa eu construir meu pensamento para ajudar vocês nessa atividade. O que eu sei, o que eu tenho a dizer sobre a inclusão da pessoa com deficiência. O meu raciocínio é o seguinte, eu falei para vocês na aula passada. Eu sei que existem leis de inclusão da pessoa com deficiência. Existem políticas públicas que trabalham com isso. Vagas especiais, cotas, que inclusive é uma lei obrigatória nova nas universidades. Eu sei que existe todo esse processo de inclusão, mas ele tem falhas. E é sobre isso que eu quero falar no meu texto, ok? Sobre as falhas no processo de inclusão das pessoas com deficiência dentro do ambiente social. Olha a minha ideia. Acabou. De novo, recapitula. Olha o que eu estou dizendo. A minha ideia é, eu sei que existem políticas públicas, eu sei que existem leis que garantem essa inclusão social, que fazem as pessoas fazerem parte do contexto social. Mas elas são falhas, e é sobre essas falhas que eu vou falar. Porque qual é o tema? A importância da inclusão da pessoa com deficiência. Eu quero falar dessa importância. Existem leis, eu tenho consciência disso, eu quero dizer isso pro corretor, né, porque ele vai corrigir o meu texto, mas eu quero dizer que existem falhas nessas aplicações de políticas públicas. E é isso, e essa é a minha ideia. Olha só, falha no processo de inclusão dentro do ambiente social. Você pode abordar de outra forma. Veja só, esse é o meu pensamento. Deixa isso muito claro, Betânia. Esse é o meu pensamento. Eu quero saber qual é o seu, tá? Então, diz pra mim, em até 3 linhas, qual é a sua ideia sobre o processo, sobre a importância da inclusão da pessoa com deficiência. Para então, daí, nascer a sua redação. Porque primeiro você tem que ter uma ideia, olha só. Primeiro você tem que ter uma ideia para então desenvolvê-la. Você consegue entender? Primeiro você tem que saber o que você quer dizer para que então você possa estruturar a sua redação. Porque você vai estruturar a sua redação em cima do que? Da sua ideia, cara. Isso é simples.
sua ideia pode passar a ser a sua tese? Claro que pode. Mas primeiro eu quero que você me diga o que você entende, o que você sabe sobre a importância da inclusão da pessoa com deficiência. Alright? Tá, professora, então aplica isso num outro tema só para eu entender um pouquinho melhor. Tá, a professora vai te ajudar nisso também. Vamos lá. O tema da nossa aula número 2 foi o quê? Os limites entre saúde e estética, não foi isso? Os limites entre saúde e estética, falando exatamente dos limites que existem entre a saúde e a estética, o cuidado com o corpo, certo? Para entender melhor o meu posicionamento, você vai ter que voltar lá para ver a minha tese sobre isso. Mas o meu pensamento sobre os limites entre saúde e estética é o seguinte: eu sei que é importante cuidar da saúde, né não? Eu sei que é importante cuidar da parte estética. Se eu tenho um nariz grande e eu quero diminuir, eu tenho condições de diminuir, eu vou lá diminuir porque aquilo vai me deixar feliz com a minha aparência. O problema, os limites entre saúde e estética, o problema é quando eu ultrapasso esse limite a ponto de, não, ó, tem 1 milímetro mais aqui do que aqui, faço outra cirurgia. Olha, eu quero arrebitar, faço outra cirurgia, daqui a pouco não remeta mais cartilagem no nariz. Então ferrou, cara. Aí é que mora o problema, no excesso. E um outro ponto importante a ser discutido é a questão do padrão de beleza criado pela mídia, que acarreta alguns distúrbios, alguns exageros em algumas pessoas que não têm consciência desse limite. Olha o meu pensamento, essa é a minha ideia. É legal você se cuidar, é importante você se cuidar, mas vamos ficar atento a esse limite. Então, quem quiser assistir a aula número 2, o link vai estar aqui embaixo, aí você vai lá e entende todo o meu raciocínio e toda a criação da minha tese em cima desse tema, tá bom? Então, olha lá, a atividade de hoje é a seguinte: nós temos aí 2 temas, pode ser sobre qualquer um dos 2 temas, beleza? Eu quero, ó, passou de 4 linhas, eu nem leio. Passou de 4 linhas, eu nem leio. Vocês colocam aqui embaixo, olha só. Não é introdução, não é conclusão, não é desenvolvimento. O que é que você pensa sobre isso? Porque a partir daí, olha eu concluindo o raciocínio, a partir daí você vai escolher os tópicos que você vai abordar no texto. A partir daí você vai escolher os argumentos que você vai abordar no seu texto. E a partir daí você vai, de acordo com o que você está debatendo no seu texto, né? Dissertando no seu texto, você vai mostrar o seu ponto de vista. Mas antes, qual é a sua ideia sobre isso? Tá? Então eu espero que vocês tenham entendido isso que eu estou falando sobre ideia. Ideia é uma frase simples ou uma discussão simples sobre o que você tem sobre o assunto. Fulano, o que é que tu acha sobre a questão da inclusão da pessoa com deficiência? Fulano, o que é que tu acha sobre os limites entre saúde e estética? Fala pra mim sobre isso. Fala pra mim sobre isso aqui embaixo em 3 linhas, tá bom? Vou ficar esperando essa atividade com vocês. Prometo responder dentro do meu tempo, tá? Então, eu tô trabalhando loucamente nas novidades que estão vindo pro canal Inteligente. O site tá até fora do ar, inclusive, porque tem novidades vindo por aí, mas tô trabalhando que nem doida. Então, como é que eu gravo, como é que eu edito, como é que eu posto o vídeo e como é que eu mexo em site sozinha, gente, não dá. Mas eu prometo que à medida que eu for tendo um tempinho, eu vou responder nos comentários de vocês aqui embaixo. Muito respeito com o comentário dos colegas, com as ideias dos colegas. Se for fazer uma crítica, escolha as palavras da melhor forma, para expressar da melhor forma que você pensa. Se você não concorda, utilize bons argumentos para mostrar por que você não concorda. Tá bom? Porque seu amigo pode pensar diferente de você e você precisa respeitar isso. Eu posso pensar diferente de você e você precisa respeitar isso. E se você for me questionar, argumente. Tá? O poder do argumento e as palavras que você escolhe fazem toda a diferença, ok? Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve aqui no canal, compartilhe com os seus amigos. Todos os links das outras aulas do curso de redação estão aqui embaixo. Siga o canal Inteligente nas redes sociais. Eu tô sempre no Instagram dizendo, tá, tem vídeo hoje, tem vídeo amanhã, tá atrasado. Espere um pouquinho, tô respondendo, vai dar tudo certo. Ok? Então, espero que vocês estejam gostando do nosso curso de redação. Até o próximo vídeo.